Imagine uma organização tão secreta e poderosa que, sem que ninguém perceba, pode mudar o destino de nações inteiras. Agora pense em uma ditadura que resiste há décadas, com um controle feroz sobre o seu povo e uma história de sobrevivência em meio a pressões internacionais. O que aconteceria se esses dois mundos colidissem? O Mossad, a temida agência de inteligência de Israel, com suas operações secretas e implacáveis, enfrentando a ditadura cubana, uma das mais antigas do planeta. Será que o Mossad seria capaz de derrubar um regime tão fechado? Neste vídeo, você vai descobrir como a espionagem e as táticas silenciosas poderiam desestabilizar uma ditadura que parecia inabalável. Fique comigo até o final desse vídeo e veja como essa história de espionagem e estratégia pode mudar o futuro de Cuba. Neste vídeo eu vou ser bem direto em te mostrar como o Mossad acabaria com a ditadura em Cuba. E por isso, vou te dar apenas um breve resumo sobre o que ele é e o que faz o Mossad. Mas se você quer saber a fundo sobre inteligência de Israel, estamos deixando no final do vídeo a nossa playlist com todos os vídeos sobre esse assunto para você ficar por dentro de tudo. Então, assista esse vídeo com calma e depois você vai saber mais sobre o Mossad. Olha, eu sei que nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde a insegurança não atinge apenas o Oriente Médio, mas o nosso país também. E o pior de tudo é que muitos estão descuidados em meio a toda essa crise de insegurança. Por isso, eu disponibilizei o guia digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo no primeiro comentário fixado. Esse livro vai te ensinar maneiras de maximizar a segurança da sua casa contra criminosos, proteger sua casa de incêndios acidentais e criar rotas de fuga dentro da sua casa. É uma proteção 100%, literalmente blindando sua casa. Então clique no primeiro comentário fixado, pois temos pouquíssimas unidades e já já será tirado do ar. Clique agora mesmo e pegue o seu guia digital. A principal agência de inteligência israelense é uma organização envolta em mistério, poder e estratégia. Desde sua criação, em 1949, o Mossad se destacou por sua capacidade de operar nas sombras, realizando missões de espionagem, contra-espionagem e, em muitos casos, ações secretas que mudariam o curso de eventos globais. Podemos dizer que o Mossad é uma organização que silenciosamente se infiltra em governos, coleta informações sensíveis e neutraliza ameaças, muitas vezes sem ninguém perceber. Com uma reputação de ser uma das agências de inteligência mais eficientes e temidas do mundo, o Mossad é conhecido por suas operações precisas e cirúrgicas. Uma de suas maiores forças é a habilidade de agir em pequenas células de agentes altamente treinados, que são capazes de se integrar à sociedade e países sem levantar suspeitas. Eles podem passar despercebidos por anos, enquanto coletam informações, se aproximam de alvos e preparam o terreno para uma ação estratégica. Agora, imagine como essa força silenciosa, com uma longa lista de operações bem-sucedidas, poderia ser usada para desestabilizar um regime autoritário como a ditadura cubana. A ditadura em Cuba, que se mantém no poder há décadas, tem uma estrutura fortemente baseada na repressão interna e no controle de informações. Mas será que um regime tão fechado estaria preparado para enfrentar uma operação orquestrada por uma organização tão sagaz quanto o Mossad? Cuba tem uma longa história de resistência a intervenções externas. No entanto, o Mossad tem mostrado ao longo de sua história que pode se infiltrar nas camadas mais protegidas de qualquer regime. Lembram-se da captura de Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto, e que estava escondido na Argentina? O Mossad o localizou, o sequestrou e o levou a julgamento em Israel, tudo sem levantar suspeitas. Esse é o nível de precisão que estamos discutindo aqui. Então, o que poderia acontecer se o Mossad decidisse aplicar suas habilidades e táticas para derrubar a ditadura cubana? Seria um confronto entre uma ditadura resistente e uma agência de inteligência experiente e letal. Antes que você pense, isso é loucura, Israel já tem seus problemas para se meter com Cuba, eu vou te explicar tudo e você precisa entender todo o contexto de Cuba. O país Cuba
é uma ilha que guarda em sua história o legado de uma revolução que, décadas atrás, foi celebrada por muitos como um sinônimo de resistência ao imperialismo. Em 1959, Fidel Castro chegou ao poder após uma longa luta armada contra o governo do ditador Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana representava para seus apoiadores uma nova era de liberdade e igualdade. Mas o que começou como um movimento revolucionário logo se transformou em uma das ditaduras mais duradouras da história moderna. A ditadura cubana se mantém no poder há mais de 60 anos. Primeiro, sob a liderança de Fidel Castro, e após sua morte, sob o comando de seu irmão Raul Castro e outros membros do Partido Comunista. A longevidade desse regime se deve em grande parte à sua capacidade de controlar rigidamente todos os aspectos da sociedade cubana. Desde a mídia até as instituições educacionais, tudo é supervisionado pelo governo, que reprime severamente qualquer tipo de oposição ou manifestação de descontentamento. Os cubanos vivem sob um regime em que o acesso à informação é limitado, onde a dissidência é muitas vezes tratada com prisões arbitrárias, violência e silenciamento. Imagine viver em um lugar onde criticar o governo pode custar a sua liberdade ou até mesmo a sua vida. Esse controle férreo torna extremamente difícil para a população organizar uma oposição interna. Mesmo com o descontentamento generalizado, qualquer tentativa de resistência organizada é rapidamente sufocada pelo aparato de segurança do Estado. Outro ponto importante é a estrutura econômica do país, que se mantém em um estado de constante colapso. Com anos de embargo econômico imposto pelos Estados Unidos e uma gestão centralizada e ineficiente, o povo cubano enfrenta dificuldades imensas para ter acesso a bens básicos, como alimentos e medicamentos. Isso cria um ciclo de dependência do governo que controla os recursos e mantém a população em um estado de constante necessidade. É interessante que quando você vai discutir com alguém que defende esse tipo de regime, eles sempre vão colocar a culpa nos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. Então, essas pessoas que muitas vezes são de esquerda, elas acabam admitindo que o problema de Cuba é a falta do liberalismo econômico. E o liberalismo econômico é uma pauta de direita completamente legítima, e aqui eles sempre mordem essa isca e acabam se confundindo. Mas, apesar dessas dificuldades, há uma resistência latente. Muitos cubanos, dentro e fora do país, sonham com o fim da ditadura. No entanto, a falta de liberdade de expressão e a repressão tornam quase impossíveis a organização de movimentos fortes o suficiente para desafiar o regime. O governo controla as ruas, a polícia monitora os cidadãos e o exército está sempre pronto para intervir. E é nesse cenário que a pergunta se levanta: como acabar com um sistema tão bem protegido e fechado? Como derrubar uma ditadura que controla quase todos os aspectos da vida de seus cidadãos? Bem, senhoras e senhores, é aí que entra o Mossad. Eles têm a resposta que o povo cubano precisa. Mas agora se levantarão outras perguntas. Por que Israel interviria na ditadura cubana e como eles fariam isso? Vamos lá. Cuba tem sido historicamente um aliado próximo do povo palestino, especialmente durante o período da Guerra Fria. A relação entre Cuba e a causa palestina começou a se consolidar na década de 1960, quando Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, adotou uma postura anti-imperialista e alinhou o país com movimentos de libertação em todo o mundo. Durante esse período, Cuba forneceu apoio político e diplomático à Organização para a Libertação da Palestina, que estava lutando pela autodeterminação do povo palestino e contra a ocupação israelense. Cuba reconheceu formalmente o Estado da Palestina em 1974 e foi um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. No cenário internacional, Cuba frequentemente se posicionou contra Israel nas Nações Unidas e em outros fóruns internacionais, criticando sempre a ocupação israelense dos territórios palestinos e defendendo o direito dos palestinos à independência. Essa solidariedade fez parte de uma estratégia maior de apoio aos movimentos de esquerda
e anticoloniais no Oriente Médio e África. A relação entre Cuba e o povo palestino é simbólica de sua oposição comum ao que eles viam como imperialismo ocidental, com Cuba se posicionando como uma nação que defendia os oprimidos e os marginalizados globalmente. É sempre essa conversa. Diante disso, há algumas razões que poderiam motivar Israel a ter interesses em intervir na ditadura de Cuba, especialmente considerando o histórico de apoio de Cuba ao povo palestino e sua postura anti-Israel. Agora, vamos aos motivos. Primeiro motivo, alinhamento ideológico de Cuba com a Palestina. Como mencionado, Cuba tem sido um aliado próximo da causa palestina, oferecendo apoios políticos e diplomáticos. Esse alinhamento fez com que o regime cubano se posicionasse consistentemente contra Israel em fóruns internacionais, como nas Nações Unidas. Para Israel, a derrubada de um regime que tem se mostrado um opositor histórico poderia ser visto como uma forma de enfraquecer o apoio global à causa palestina, especialmente em uma região estratégica como a América Latina. Segundo motivo, isolamento de apoiadores dos inimigos de Israel. Ao longo de décadas, Cuba também teve alianças com países e movimentos considerados adversários de Israel, como o Irã e grupos como o RES, outra palavra, BO, outra palavra, lá. Eu não posso falar o nome completo, porque senão eu posso ser censurado aqui no YouTube. Ao desestabilizar o regime cubano, Israel poderia enfraquecer uma rede de alianças globais que apoia seus inimigos, contribuindo para seu próprio fortalecimento diplomático e militar. Terceiro motivo, geopolítica regional e relações com os Estados Unidos. Cuba tem uma longa história de antagonismo com os Estados Unidos, que é um dos principais aliados de Israel. Intervir na ditadura cubana poderia fortalecer ainda mais os laços entre Israel e os Estados Unidos da América, já que ambos os países compartilham interesses geopolíticos, como o combate a regimes autoritários que apoiam adversários comuns. Uma Cuba democrática e alinhada ao Ocidente poderia ser mais neutra ou até favorável a Israel, alterando o equilíbrio de poder em favor dos interesses israelenses na região. Quarto motivo, redução de ameaças à estabilidade global. Cuba historicamente apoiou vários grupos revolucionários e militantes, você sabe muito bem disso, e apoiou em diferentes partes do mundo, o que gerou uma preocupação com a estabilidade global. Intervir na ditadura cubana, com certeza é visto por Israel como uma forma de conter esse apoio a grupos que, direta ou indiretamente, também representam uma ameaça à sua própria segurança nacional. Assim, o alinhamento de Cuba com os palestinos, suas relações com adversários de Israel e os interesses geopolíticos globais poderiam ser motivos que levariam Israel a considerar uma intervenção na ditadura cubana. E fariam isso de uma forma espetacular. Listei em 3 passos como seria a ação do Mossad nessa situação. Veja só, o primeiro passo seria a infiltração silenciosa, o método preferido do Mossad, que é o método preferido do Mossad. O Mossad é mestre em operações silenciosas e usa a infiltração como sua principal arma. Sua tática envolve pequenas células de agentes altamente treinados que operam de forma independente e sem levantar suspeitas, permitindo assim que coletem informações críticas e minem regimes de dentro para fora. Esses agentes assumem novas identidades e se integram perfeitamente à sociedade local, aproximando-se de figuras-chave como altos membros do governo e das Forças Armadas. Tudo isso para obter segredos vitais. Em Cuba, o Mossad poderia infiltrar-se entre funcionários de alto escalão e militares de confiança, criando fissuras na estrutura do regime e plantando as sementes da desconfiança. O segundo passo seria a implementação de uma operação de inteligência e contra-inteligência visando minar o governo cubano. O Mossad é muito bom em operações de inteligência e contra-inteligência, especialmente quando ele utiliza estratégias para semear desconfiança e desestabilizar os governos de dentro para fora. Em Cuba, a agência poderia coletar segredos cruciais dos líderes, especialmente das forças armadas e do governo, explorando rivalidades internas e manipulando situações para criar paranoia entre os altos escalões. Ao implementar desconfiança entre os líderes cubanos, o Mossad seria capaz de enfraquecer o regime sem a necessidade de uma intervenção militar direta.
eles utilizariam apenas informações e manipulação estratégica. Exemplos históricos como a captura de Adolf Eichmann, ou Adolf Eichmann, como você quiser chamar, na Argentina, mostram como o Mossad é capaz de executar operações discretas e precisas, mesmo em território hostil e especialmente sem ser detectado. Além disso, suas infiltrações em países árabes durante o século XX demonstram sua habilidade em se passar por cidadãos locais e manipular informações sensíveis. Em Cuba, uma estratégia semelhante poderia causar divisões internas, paralisando a liderança e abrindo caminho para a queda do regime, tudo orquestrado de forma silenciosa e calculada. E o próximo passo seria a neutralização de alianças internacionais, que seria isolar Cuba no cenário global. O governo cubano, apesar de sua força interna, sempre dependeu de alianças estratégicas para sobreviver no cenário internacional. No passado, essa aliança foi com a União Soviética, que fornecia apoio econômico e militar. Com o fim da Guerra Fria, Cuba passou a buscar novas parcerias, principalmente com países que compartilham ideologias similares ou interesses econômicos e militares. Mas o Mossad, que não é só mestre em espionagem, mas também é mestre em diplomacia secreta, saberia como minar essas alianças, deixando Cuba cada vez mais isolada. E é interessante que eu diga para você que não é acabar com Cuba em si, com o povo de Cuba. Quando eu falo deixar Cuba isolada, é deixar o regime ditador isolado, ou deixando a própria Cuba mesmo isolada até esse regime perder 100% das suas forças. Imagine que o Mossad começasse a trabalhar discretamente nos bastidores com países influentes, usando seu extenso conhecimento de inteligência e contatos globais para persuadir governos a cortar o apoio a Cuba. Isso poderia incluir nações que fornecem ajuda financeira, fornecem armamento ou fazem comércio com o governo cubano. O Mossad, agindo com precisão, poderia com certeza fornecer informações sobre violações de direitos humanos e desestabilizações internas, criando pressões diplomáticas que enfraquecem os laços internacionais de Cuba. E agora eu quero saber se você apoiaria uma missão desse tipo, uma operação que visasse acabar com a ditadura cubana. E se você apoia, deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler os comentários e de responder vocês. Vocês sempre fazem comentários muito bons e eu gosto muito de ler. Bem, essa tática de isolar Cuba poderia ser feita silenciosamente, sem estardalhaço, por meio de negociações discretas e acordos secretos. O Mossad já provou sua habilidade em fazer isso ao longo de décadas, trabalhando com governos e até empresas privadas para bloquear fontes de recursos que sustentam regimes adversários a Israel. Uma vez que as alianças internacionais comecem a se desmanchar, o regime cubano perde o suporte. Suporte esse que é externo, mas vital para sua estabilidade. A neutralização de alianças internacionais não envolve apenas cortar os laços de apoio financeiro. O Mossad poderia também trabalhar para desacreditar o regime cubano em organizações internacionais como a ONU e a Organização dos Estados Americanos, tornando mais difícil para Cuba obter recursos e apoio militar. O isolamento diplomático seria um golpe devastador que eu acredito que deixaria o governo cubano sem alternativas para lidar com suas crises internas e externas. E sem aliados internacionais para contar, o regime seria totalmente vulnerável a pressões econômicas e políticas, acelerando seu colapso. Então, combinando infiltração, inteligência e diplomacia secreta, a agência seria perfeitamente capaz de orquestrar uma série de ações que, pouco a pouco, levariam o regime cubano ao seu fim. Desde infiltrar seus agentes nos altos escalões do governo, até minar essas alianças internacionais de uma vez. Eu, particularmente, não tenho dúvidas nenhuma de que o Mossad poderia desestabilizar o núcleo do sistema cubano e assim o regime ditatorial ficaria muito vulnerável de uma forma que nunca foi vista antes. Claro que cada passo seria meticulosamente calculado, com o governo enfraquecido e os cubanos cada vez mais conscientes das suas oportunidades de liberdade. E aí o regime poderia finalmente ruir. O impacto disso seria enorme, não só para a população local, que há décadas sofre sob um regime autoritário, mas para toda a América Latina, que veria o fim de uma das ditaduras mais longevas do continente, com possíveis repercussões geopolíticas em toda a região. A queda da ditadura cubana abriria o caminho para reformas internas e maior liberdade para o povo. E claro, também mudaria as dinâmicas de poder aqui na América Latina. E sem dúvidas, o papel do Mossad seria um exemplo claro de como às vezes as mudanças mais significativas
podem vir das sombras e vir de operações silenciosas, porém decisivas. E vale a pena lembrar para você não esquecer de pegar o seu guia digital blindando sua casa. É muito importante que você pegue agora mesmo, antes que esgote todas as unidades. É só clicar nesse primeiro comentário fixado. Então, mais uma vez, comenta o que você achou, se você aprovaria uma operação dessa. E se você gostou do vídeo de hoje e quer conhecer mais sobre o Mossad, eu te convido a clicar nessa playlist que está aparecendo agora na sua tela para você descobrir tudo sobre o Mossad, os espiões de Deus. Um abraço a todos e fiquem com Deus.